Esaú e Jacó são filhos de Isaque, netos de Abraão. A história deles é narrada no livro do Gênesis, na Bíblia. Rebeca, esposa de Isaque, já sentia no ventre os dois brigando entre si. O Senhor Deus falou para Isaque que no ventre de Rebeca duas nações estavam se formando. Como de fato nascem os gêmeos. Nasce Esaú e nasce Jacó. Porém, Esaú nasce primeiro, mas Jacó vem segurando o seu pé, porque Deus também havia revelado para Isaque que o filho mais novo, Jacó, iria dar um golpe. Ele não usa a expressão golpe, mas é passar a perna no irmão mais velho, Esaú. O tempo passa, Isaque, o pai, envelhece e enxerga muito mal. Detalhe: Esaú é o filho preferido de Isaque, é o mais velho. Para Isaque é natural seguir a tradição. Ele é o mais velho, portanto, cabe a ele o direito da primogenitura, a bênção, tocar as coisas da família. Jacó é o mais novo, é o filho preferido de Rebeca. Quando Isaque decide passar a bênção, dar a bênção, passar para o filho mais velho a responsabilidade de conduzir aquela família, as propriedades, ele já está velho, já está cego, chama o filho, pede para que ele prepare um ensopado, que ele prepara muito bem, porque na hora da refeição ele vai dar a bênção para o filho mais velho. Rebeca, esperta, escuta, chama seu filho Jacó e diz: olha, vai, casse um cordeiro macio, um novilho bem novinho que eu vou preparar e você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. E ela faz um ardil e engana o marido, e esse, ao invés de dar a bênção para o filho mais velho, que é Esaú, dá a bênção para o filho mais novo, Jacó. E a partir daí a história do povo hebreu vai surgir dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Jacó. O livro que apresento para você hoje aborda a história de gêmeos que também estão em constantes disputas. Olá, sou Cristiane Azevedo, apresento para você o livro Esaú e Jacó, do maravilhoso Machado de Assis. Machado de Assis é indiscutivelmente um dos maiores autores da literatura brasileira. Fundador da Academia Brasileira de Letras, neto de escravos libertos, crítico da sociedade burguesa brasileira, sua obra começou numa fase romântica. São desse período os livros Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, entre outros. Já a sua segunda fase é considerada realista. Ela é marcada pelo sarcasmo, pela melancolia e mostra muito a falsidade que envolvia a sociedade burguesa daquela época. Esaú e Jacó foi o penúltimo romance deste autor. Abordará a rivalidade, é claro, de dois irmãos, que são gêmeos, e a queda da monarquia e o começo da República Brasileira, assim como a sociedade via essas mudanças sociais. Como que a sociedade se envolveu nessa queda
do Império, né, a queda do imperador e o golpe militar, a República nascendo aí. Logo no começo da narrativa, o leitor descobre que essa história foi encontrada nos escritos, nos diários do senhor conselheiro Aires. O livro é marcadamente intertextual. O que quer dizer isso? Por exemplo, o título Esaú e Jacó remete a um texto que é extraído da Bíblia, a história de dois gêmeos, Esaú e Jacó. No entanto, os gêmeos da história não se chamam Esaú e Jacó, se chamam Pedro e Paulo, que também remetem a outros textos bíblicos. Sabe-se que Pedro era um dos apóstolos de Cristo, é um dos pilares da igreja, tem seus escritos na Bíblia. E Paulo, outro pilar da igreja, que também tem seus escritos na Bíblia. E os dois tiveram muitos conflitos. Pedro era mais tradicional, Paulo era mais moderno. Pedro ficou para evangelizar entre os judeus e Paulo os gentios. A história começa com Natividade, a mãe. Ela está indo consultar uma benzedeira, uma mulher que prevê o futuro, porque ela sabe que está grávida e ela quer saber o destino, o que reserva para a criança que ela carrega no seu ventre. Quando ela chega na casa dessa pessoa, a vidente tem uma reação muito estranha. Ela não diz nada, mas a gente percebe que a vidente vê algo de diferente naquelas crianças. Mas apenas fala para a mãe: olha, essa criança terá um destino grandioso. Nessa ida à vidente, a mãe é acompanhada pela irmã. Ela fica tão feliz com a notícia que ela recebe da vidente, que no retorno ela dá esmola para um pedinte, que a vida dele muda completamente por conta daquela esmola. E ele está pedindo dinheiro para uma igreja, mas ela dá uma nota alta para esse esmolador, que ele acaba não entregando para a igreja. E a vida dele vai mudar. Ele vai investir aquele dinheiro e a vida dele vai mudar. Já é Machado de Assis mostrando a hipocrisia da sociedade aí com o esmolador da igreja. A mãe carrega essa expectativa. Então, essa criança vai ser grandiosa. E nascem dois meninos, que ela também sente no ventre, que estão brigando entre si. À medida que esses meninos crescem, ao invés deles se tornarem amigos, eles vivem brigando. A mãe tenta fazê-los se aproximarem, mas eles têm a mentalidade completamente diferente um do outro, ao ponto da mãe pedir ajuda ao conselheiro Aires. O conselheiro Aires, ele representa a elite brasileira, que é aquela elite que quer levar vantagem em tudo e também não quer tomar partido. Portanto, sempre que a mãe vai conversar com ele, ele nem se define para o lado do Pedro, nem para o lado de Paulo. Um vai fazer medicina, o outro vai fazer direito.
Pedro, é claro, é a favor do império. Paulo é a favor da república. O conselheiro Aires não se define nem pelo império, nem pela república. Ele representa a classe burguesa, que não toma partido, está sempre em cima do muro, quer levar vantagem em tudo. Portanto, dá razão para os dois. Pedro e Paulo se apaixonam por Flora. O pai de Flora tem um cargo político. Ele é um intendente, um governador de uma província brasileira e teme que, com a queda do império, ele perca o seu cargo político e todas as vantagens que esse cargo lhe oferece. É muito interessante a crítica de Machado de Assis, principalmente nos capítulos 62 e 63, que a gente vai conhecer o drama do dono de uma confeitaria. Ele tinha uma confeitaria que se chamava Confeitaria Império. Gastou um dinheiro para reformar a placa da confeitaria. A queda do império, a república nasce e agora ele está na dúvida. Ele coloca a placa Confeitaria do Império ou ele não põe a placa, ele muda o nome da confeitaria e vai pedir uma opinião para o conselheiro Aires. Se ele põe a placa Confeitaria Império, os republicanos podem considerá-lo contra a república e ele pode não só perder os clientes republicanos, como de repente ter a sua confeitaria fechada. Se ele põe Confeitaria da República, ele teme perder os seus clientes que eram a favor do império. E também ele não quer perder o dinheiro que ele investiu na placa. Portanto, a gente pode observar que o povo em si não está muito preocupado se vai ser império, se vai ser república, o que vai ser. Eles estão preocupados com seus próprios interesses. Eles não estão preocupados que o Brasil vai melhorar, que a situação do povo brasileiro vai melhorar. E o interessante é que isso não mudou. Machado de Assis vê isso no final do século XIX, não é mesmo? E a situação não mudou. As pessoas, com as mudanças de presidente, o que elas veem em sua maioria é a melhora dos seus benefícios e não pelo bem comum. E nossos políticos, em grande parte, o que eles querem é não perder os privilégios. Haja visto o nosso Centrão, que é uma entidade que a gente não sabe quem é, mas que detém muito poder no Congresso Nacional. Entra presidente, sai presidente, porque eles visam o corporativismo, eles visam os seus interesses. Portanto, Machado de Assis é um visionário. Ele já percebia isso antes mesmo da queda do Império, ele já vivia isso e ele está atualíssimo, porque agora, em pleno século XXI, a situação política e a mentalidade da população não mudou muito. Mas voltando ao nosso romance, nosso custódio, que é o dono da confeitaria, pede ajuda ao conselheiro Aires, mas ele não vai saber como reagir. Os meninos, os gêmeos, vão procurar o conselheiro Aires, também para ajudarem na disputa com a Flora. E o que o conselheiro faz? Joga a peteca para Flora. Fala para os rapazes: deixe Flora decidir com quem ela vai ficar. E ela, coitadinha, vê qualidades e defeitos nos dois rapazes. Ela não consegue se definir pelos dois. E isso vai fazer com que Flora
adoeça e morra. A situação, a disputa entre os dois por ela é tão grande que eles vão ficar controlando quanto tempo cada um fica chorando no túmulo da pobre da Flora. Olha que absurdo. Depois, cada um se inscreverá como deputado e a luta, o embate dos dois vai para as tribunas. Um, é claro, será do Partido Republicano, o outro do Partido do Império. Os debates entre os dois farão com que o Congresso, que as tribunas sejam disputadas. Todo mundo quer assistir os embates entre Pedro e Paulo. No entanto, a gente espera que Pedro seja um crítico do governo republicano, mas não, ele vai ver muitas coisas positivas nesse novo governo. E a gente espera que Paulo vai ser um defensor do governo republicano, mas não, ele fará críticas ao governo. Essa história não termina aqui. A mãe deles vai ficar doente, vai envelhecer e vai fazer um pedido para eles. Ela vai pedir para que eles realizem um desejo dela, que eu não vou contar aqui. É muito importante que você leia essa história até o final. Será que os irmãos vão entrar em união, vão se entender? Ou passarão a vida toda discutindo? Será que haverá mudanças nessa sociedade carioca? Eu convido você a ler essa obra Esaú e Jacó e fazer um paralelo com a nossa sociedade e ver o que mudou e o que não mudou. Ler Machado de Assis é um desafio, mas é uma diversão na certa. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!